Segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 2, a partir do primeiro versículo. Amém? Todos acharam? Amém. Leiamos. Ora, irmãos, rogamo-vos, pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Amém? Podem sentar com a palavra aberta que nós vamos discorrer todo esse capítulo. Bem, irmãos, nós nos convertemos, aceitamos Jesus, ou Ele nos aceitou, não é? Encontramos a verdade, o Evangelho vivo, que nos trouxe salvação e restauração de mente, restauração no espírito, nos deu uma nova expectativa, uma nova esperança de vida. Algo que o mundo não tem, algo que os não salvos não conseguem alcançar, que é uma novidade de vida. Não é uma novidade igual os gregos ficavam procurando lá em Atenas, né? Lá em Atos 17, Lucas faz questão de frisar que eles, ali naquele meio... Obrigado, meu irmão. Deus te abençoe. Tem que abençoar muito, terceiro filho, né? Não é uma novidade da Bíblia, da palavra de Deus, mas é uma novidade no sentido de uma vida nova, que é o que eu e você precisamos. E nós alcançamos isso. Porém, nós, conforme vamos lendo a palavra de Deus, nós nos assustamos com algumas coisas. Não só quando lemos, mas quando vivemos a nossa vida de uma forma geral. Você quer ver uma situação assustadora? É o que acontece no Rio Grande do Sul. O que acontece lá é muito assustador. A minha, para quem não sabe, aquela moça bonita ali, ela aceitou casar comigo. Amém. Que loucura, né? Ela tem alguns primos, 2 se não me engano, né, que moram lá no Rio Grande do Sul. Graças a Deus, aonde eles moram, não teve tanta catástrofe, mas encheu também. Parece que as cidades em volta, né, que encheram, mas aonde eles estão, não. Deus tem guardado eles lá. O que está acontecendo lá é assustador. Mas sabe o que é mais assustador, queridos? É o Rio de Janeiro financiar aquele culto satânico, enquanto vidas literalmente estão perdendo a vida lá no sul. Não foi só um show que foi financiado com dinheiro público, diga-se de passagem. Foi um culto a Satanás que foi feito ali em Copacabana. O prefeito financiou, o poder público financiou. A indiferença a isso. E a gente, como igreja, pratica algumas indiferenças, não é? A gente, como igreja, fecha os olhos para algumas coisas. Uma irmã bem orou no início do culto. Jesus está às portas. E desde que a gente se converteu, a gente ouve isso. Por mais que eu seja do século passado, mas não tão antes assim, né? Eu cresci ouvindo, né, que Jesus está às portas. Só que vem os exageros, né? Vem aqueles que querem dar as datas. Em 2009, Jesus ia voltar. Não sei o que aconteceu, deve ter perdido a hora, né? 2012 teve até o filme, né? 2012. Não voltou. 2017 também. E por aí vai. Tinha o dizer, né? O ditado: a 1000 chegarás, de 2000 não passarás. Não tinha isso? Os mais antigos sabem. Eu não vivi muito isso não. Eu sou novo. Tinha isso. Não tão obstante, né? Tem algumas seitas que se fundaram em cima disso. Que Jesus voltaria em 1948. Nossos queridos testemunhas de Jeová, né? Que acreditavam nisso. E não voltou. 1914. 14, né? Na 48 não. Estou confundindo as datas das guerras. E isso acaba trazendo incredulidade para o povo, porque traz descredibilidade. Inclusive o apóstolo Pedro vai falar isso.
Olha, muitos estão tendo a promessa da volta dele por tardia. Mas não estranhem, isso é a longanimidade dele. Isso é a misericórdia da parte dele. Só que dentre os sinais, irmãos, existem sinais catastróficos da natureza. Talvez o que esteja acontecendo lá no sul seja um sinal. Existe o sinal das guerras, que é o que acontece lá em Israel, Hamas, Ucrânia, Rússia. Tinha uma guerra da China com Taiwan também. Existem diversos sinais mais aparentes, mas tem um sinal que Jesus e os apóstolos dão muita ênfase, que a igreja vai fazendo um pouco de indiferença quanto a isso. O apóstolo Paulo, lá para 1 Timóteo, capítulo 4, ele fala assim: mas o Espírito expressamente diz. Vamos pontuar aqui. Quando a gente fala da ação do Espírito Santo, irmão Fabiano, a gente geralmente leva para a questão dos dons espirituais, leva para a questão da conversão, leva para a questão da regeneração, o novo nascimento. E a gente se limita a isso. Mas a gente precisa falar da obra e da ação do Espírito de forma completa. O Espírito Santo, ele vem para dar um alerta muito específico, desde que Jesus foi para o céu. Ele veio para alertar, para fazer com que o povo vigie e ore a respeito da apostasia, que são aqueles que retrocedem da fé. São aqueles que voltam atrás. Ou, como alguns gostariam de dizer, aqueles que caem, né, pastor? Da graça. Aqueles que desviam da graça. A apostasia é isso. O significado de apostasia é voltar atrás. É retroceder na fé. Paulo, ele é bem claro. Ele dá um alerta, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias muitos ou alguns apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. É voltar atrás no conceito que foi estabelecido por Jesus. Esse é o maior sinal da sua vinda. Esse é o maior sinal que ele está às portas. A apostasia, ela vai crescendo, crescendo, crescendo cada vez mais. Uma dessas apostasias é querer encontrar a data. É querer achar o momento que Jesus vai voltar. O próprio falou, olha só, eu não sei. Os anjos não sabem, ninguém sabe, só o Pai sabe. Inclusive, isso aconteceu com o povo em Tessalônica. Eles estavam sendo movidos por essa realidade. Olha, parece que Jesus já voltou. Os preguiçosos, né, que não perdem tempo, vamos parar de trabalhar. Vamos parar de estudar. Porque ele já voltou, ele está voltando, ele falou que ele iria, mas voltaria. Paulo chega e fala, não será assim, antes que se manifeste o homem do pecado e venha a apostasia. A apostasia é o maior sinal do retorno e da volta de Jesus. Mas a grande pergunta que eu faço para os irmãos, quem é que vai apostatar? É o mundo que vai apostatar? Não. O mundo não tem fé. O mundo não crê em Jesus. O mundo não conhece o Evangelho, o mundo não conhece a verdade. O mundo já rejeitou Jesus e acabou. A apostasia, ela está no meio da igreja. A apostasia está no meio do povo de Deus. A apostasia está no meio daqueles que creem. Então quem vai apostatar? A igreja, cristão. O conceito básico de apostasia é aqueles que se opõem contra Deus. Aqueles que se opõem contra a pessoa de Deus. Aqueles que se opõem à soberania de Deus. Aqueles que se opõem aos atributos de Deus. Aqueles que olham para Deus e relativizam a sua verdade e a sua realidade. Aqueles que olham para Deus e falam assim, olha, isso daqui que está na Bíblia não foi muito bem assim, não. Não, ele não abriu o mar vermelho, não. Ele abriu um pouquinho só. Ele não fez fogo cair do céu, não. Isso daí foi um outro fenômeno que aconteceu. Não, ele não mandou um dilúvio global, não. Foi só uma partezinha só. Por que ele não mandou um dilúvio global? Porque não é possível. Tu não leu, filho de Deus, que para o homem pode ser impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis? Tu não leu? Tu não
não entendeu a realidade do Deus que tu crê, que criou o mundo e tudo que nele há. Então, aqueles que olham para Deus e tentam relativizar sua grandeza, sua soberania, o seu poderio, esses aí estão em apostasia. A relativização contra a pessoa de Deus. Aqueles que se opõem contra o que se chama Deus, que é a sua palavra. Olha, não é bem assim que está escrito, não. Não, isso daqui... Não, Deus é amor. Aquela velha história, né, irmãos? A gente querer mudar um trecho da Bíblia é apostasia. A gente... Está na moda, né? Oh, meu Pai, Deus me dê paciência. Não, tem que reescrever a Bíblia. Ah, irmão. Vai caçar o que fazer, vai. Vai, rainha dos baixinhos, vai. Não é rainha dos baixinhos, não, rainha dos demônios, né? Para querer mudar a Bíblia. Pode querer fazer o que for, minha querida. Vai lá cantar suas músicas, não tenta mudar a Bíblia, não. Só que isso não vem de hoje, não. Isso vem desde lá de trás. Já tinha heresias lá de trás, o pastor já deve ter ensinado isso para vocês. Marcion, né? Que já queria ali, não, vamos tirar esses textos da Bíblia, vamos tirar esses livros da Bíblia, vamos fazer assim, assim, assado. Não, isso não é bem assim, não. Isso não é o que ele quer dizer, não. Calma aí, irmão. Não podemos nos opor contra tudo que se chama Deus, não podemos nos opor contra a palavra de Deus. Sabe quem está em apostasia? Aqueles que se opõem à adoração a Deus. Adoração, irmãos, não é um momento de culto. Você lembra da mulher samaritana? Jesus chega para ela chega para Jesus e questiona, né? Aonde é que a gente deve adorar? Nossos pais falam no monte. Vocês, amigos judeus, falam aí em Jerusalém. Aonde é que a gente deve adorar? Olha, nem no monte e nem em Jerusalém. Mas o Pai procura verdadeiros adoradores que adorem em espírito. O adorar em espírito, irmãos, não é a gente ficar, seja marchando no poder, seja balançando o corpo, para sentir aquela coisa, né, na emoção, no sentimento, sabe, ficar ali arrepiado, arrepiei, olha a presença de Deus. Não. Adorar em espírito quer dizer que Deus ele não está limitado a um tempo e nem a um espaço. Olha a pergunta dela, aonde devemos adorar? A pergunta não é essa. Não é aonde você deve adorar, é como você deve adorar. E você tem que adorar em verdade, em espírito. Essa é a disposição do coração. Ou seja, a adoração não é um momento, a adoração é um estilo de vida. Quando a gente olha para a Bíblia, olha para o conceito de santidade, olha para o conceito de regeneração e fala, eu não quero viver dessa forma, eu vou viver da minha forma. Vou mudar as palavras. Eu não quero que o meu casamento dure para sempre. Quando eu quiser separar, eu vou divorciar. Isso é apostasia. Isso é voltar atrás na nossa fé, isso é voltar na nossa adoração, porque eu estou reescrevendo o casamento. Biblicamente, o casamento é como? Eterno. É um só. Só que eu quero vir, alecrim dourado, escrever a Bíblia de novo e falar. Não. Eu não estou generalizando, pelo amor de Deus. Não é que se uma mulher sofre agressão dentro de casa, ela tem que ficar calada. Ela tem que aceitar isso. Não é isso. Eu estou falando do homem e da mulher, igual aconteceu com um jogador de futebol famoso. A mulher virou para ele e falou, ele é perfeito demais. Eu vou largar ele. Olha só. Crente, tá? Só que aí ela largou ele e deixou a pé dela. E agora ela segue o conceito de Deus que ela criou. Irmãos, se isso não é apostasia, eu não sei o que é, irmãos. Isso é apostasia, porque a gente olha para a apostasia, os escândalos, a rosa, a água ungida. A apostasia para a gente é, sabe, quando tem um escândalo de adultério. Não é só isso não, irmãos. É quando o camarada vem e ele tem um curso para você vender a pornografia e ele cobra para você disso. Ele está comercializando a fé. Isso é assustador, irmãos. Quando você pega os casos de escândalo que tem nos Estados Unidos em relação ao abuso de mulheres, onde os pastores se calam, aquilo não começou grande dessa forma. Aquilo foi pequeno. Foi pequeno, mas a igreja foi tolerando,
Aí chegou no que está agora. Aí o cantor vem em casa 99 vezes. Homem de Deus, queridos, aonde nós chegamos? Em que ponto nós estamos? Você quer ver uma outra coisa que é a apostasia? Se opor à igreja. Se opor ao conceito bíblico de igreja. Eu não preciso ir à igreja. Eu sou igreja. Eu sou o templo do Espírito Santo. Ô, jumento, a Bíblia está dizendo, vós sois o templo do Espírito Santo. Ela está falando no plural, irmão. Ela está falando no plural, é a comunidade que é o templo do Espírito Santo. É a reunião dos santos. É o povo de Deus, onde ele estabelece pastores, mestres, profetas, evangelistas. Se opor contra o conceito de corpo de Cristo é apostasia. Desigrejado é apostasia. É apostatar da fé. Porque a igreja é necessária. Deus criou a igreja. Jesus estabeleceu a igreja. Inclusive, você já agradeceu a Deus pela igreja que você congrega? Irmãos, parece até forçação de barra ou rasgação de seda, né? Pode parecer. Mas, cada dia que passa, vão chegando alguns casos para a gente, de escândalos na igreja. Eu te falo de um homem que está solto, pastoreando a igreja dele nesse momento. A esposa dele engravidou 3 vezes. 3. E ela perdeu o bebê, sabe como? Porque ele agredia ela. Ele está lá solto. Ele está lá solto. Se isso não é assustador, irmãos, eu não sei o que mais é. Se isso não é apostasia, eu não sei o que mais é. Sabe o que ele disse? Sabe o que ele falou? Quando foram questioná-lo sobre as finanças da igreja. Vocês têm uma igreja que a finança é transparente, né? Vocês têm uma igreja que presta conta, né? Vocês servem em um ministério que prestam contas, né? Vocês não sabem o que fazem por aí. Talvez até saibam, talvez até tenham passado por isso. Quando os membros foram questioná-lo, ele falou assim, você não tem a sua empresa? Você presta contas a funcionário? Queridos. Ele comparou a igreja com empresa. Isso é apostasia. Mas para chegar nesse nível, primeiro foram dando corda para ele, foram dando corda, foram aceitando, até chegar o momento que chegou. Isso é apostasia. Mas aí quando a gente lê 2 Tessalonicenses, sabe qual é a nossa preocupação, pastor? Não, aqui, vamos tentar entender quem Paulo estava falando que é o anticristo. Tem algum momento ele denominando quem é o anticristo? Tem algum momento ele apontando quem é o anticristo? Não. Paulo está trazendo um alerta. Antes da vinda de Jesus e a nossa reunião com eles, haverá a manifestação do homem do pecado e da apostasia. O alerta é, antes de Jesus voltar, a apostasia vai aumentar cada vez mais. É onde a gente tem que se prender, mas não. A gente vai falar de volta de Jesus, vai falar de escatologia e querem inventar a roda. Não, porque é um sinal, porque aquilo outro. O que é o que o detém? Não importa, irmãos. Paulo não se preocupou em explicar isso. A preocupação de Paulo é trazer um alerta. A apostasia está às portas. A apostasia está avançando. E ela vem de forma sutil. Ela vem de forma pequena. 1 João 2:18, o apóstolo ele vai falar assim, filhinhos, já é a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós ficariam conosco. Mas isto é, para que se manifestasse que não são todos de nós. O que João ele vai tá ensinando aqui? Olha, existe o anticristo escatológico, existe a figura do homem da iniquidade, embora tenha algumas discussões, né, se o anticristo vai ser uma instituição, né, ou se vai ser uma pessoa, mas tudo indica, né, que vai ser uma pessoa mesmo que vai estar ali sendo possuída pelo cão, pelo demônio,
o próprio diabo, Satanás, mas não é a moça de ontem não, que estava possuída pelo diabo não, tá? Ela não é anticristo não, tá? Tudo indica que vai ser, né, uma pessoa, mas tem as discussões, amém, glória a Deus por isso. Só que o ensinamento de João esse espírito do anticristo já está pairando na nossa geração, já está pairando no nosso meio. E esse espírito anticristão, ele vem literalmente para se opor contra Deus. Esse é o iníquo, o homem do pecado. Olha comigo o verso 9. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, ou seja, a manifestação do anticristo não vai ser sendo meramente possuído por um demônio, vai ser pelo próprio diabo, Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Ponto aí. O anticristo, ele fará sinais e fará prodígios, para enganar, se possível for, até os escolhidos. Ou seja, a igreja, ela não pode se guiar por sinais que são feitos. A gente não pode se guiar, irmãos, porque às vezes, isso acontece de vez em quando, não sei se aqui acontece. Poxa, olha lá, aquela seita, aquele cara pregando tudo errado, mas a igreja dele no domingo, ó, às vezes nem no domingo, né? Às vezes dia de semana, está assim cheia. Isso não é nem sinal que Deus está ali, nem que não está. Deus está aqui, irmãos? Hoje? Amém? Você crê nisso? O Espírito está no nosso meio. A igreja está lotada? A igreja não está lotada. E, não sei, de manhã estava cheio? Ou não? Não? Algum dia aí estava cheio, tenho certeza. E Deus estava aqui? Deus estava. Isso não é sinal, não é uma testificação de que Deus está ou não está. A gente não pode se guiar por essa forma, porque tem o oposto, né? Tem o oposto, as pessoas falam, não, a nossa igreja é vazia porque a gente prega a verdade, as pessoas não aguentam e não vão. Mas aí quando a igreja enche e fala, é o Espírito Santo que trouxe, ué, irmão, se decide. No que você crê? A gente não pode se guiar pelo que a gente vê, irmãos. Tem muitos falsos profetas fazendo sinais, fazendo prodígios. Tem até profeta do Pix, já viu? Ele profetiza, você faz o Pix. Ô, glória. Aleluia, né? É triste. São muitos os sinais que eles fazem. Isso já hoje. Alguns são charlatões, mas outros são verdadeiros. Aí a igreja fica com aquele peso, né? Não posso me levantar contra o ungido do Senhor. Olha o que ele está fazendo, olha o que ele está falando. Olha os prodígios, olha os sinais que eles estão realizando. Deus é com ele. Se eu me opor contra ele, eu vou perecer. Não. Teve uma delas, que eu vi recentemente, só que foi muitos anos atrás, vi um documentário, né? Que o irmão pastoreava lá, e eles estavam vendendo o cuspe de Jesus. Coisa linda, né, irmãos? E as pessoas pagavam caro. Aí sabe o que me assustou naquilo? O irmão, ele mostrou uma tabela de meta financeira por culto, de arrecadação, de dízimo e de oferta. Aí é igual a empresa mesmo, né? Tem um dia que é mais forte, tem um dia que é mais fraco, tem dia que fecha no negativo, mas tem dia que está no superávit. Tá bem, tá bonito. Isso daí é o que o apóstolo Pedro fala. Olha, eles vão fazer vocês de massa de manipulação, vão fazer vocês de negócio. Esse é o espírito do anticristo que já está operando. Então, a minha recomendação, não se preocupa quem é o anticristo. O anticristo é o Elon Musk, né? Só que aí agora a igreja não acha mais que é o Elon Musk, porque como ele está apoiando o ex-presidente, né? E a igreja é idólatra do ex-presidente, aí está tranquilo, né? Inclusive, o ex-presidente é o modelo de família brasileira, né? Com 2 divórcios na conta, no 3º casamento. Que modelo lindo, né? A gente tem que tomar cuidado com quem a gente segue, irmãos. Porque a esse que a gente serve, a gente vai se tornar modelo dele, imagem e semelhança dele. Não é esse o modelo tradicional que Deus estabelece. O modelo é o bíblico. É homem com mulher. Amém.
Mas é só com uma mulher, não é com várias mulheres. Porque isso também é apostasia. Então, a manobra que vai sendo feita na nossa mente é: olha para quem será o anticristo. Não é o Elon Musk agora, mas era o Trump, aí depois virou o genro do Trump, eu acho, ou o filho, a família Trump, Jesus, né? É tudo demônio. Né? Aí depois virou o Erdogan, virou não sei quem, aquele outro, virou o Papa. Calma aí, irmãos. O que a Bíblia está te alertando não é para saber quem é o anticristo, mas que o espírito do anticristo já está operando. Ou seja, a recomendação apostólica não é adivinhe quem é o anticristo, mas entenda como o anticristo age, porque ele já está agindo no meio da igreja para arrebatar alguns, para tirar alguns do caminho, para que percam a salvação. Não é? Verso 14, irmãos. O apóstolo Paulo vai dizer: para o que pelo nosso evangelho vos chamou para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Deus e Pai, que vos amou, que nos amou, e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console os vossos corações e vos firme em toda boa palavra. Olha a recomendação de Paulo, olha só: o seu coração esteja afirmado no Evangelho. Quando a gente pesquisa por escatologia na internet, como é que é, gente? Não é um monte de teoria? Não é um monte de ideia? Olha, vai ser assim, vai ser assado. Olha, tem que fugir para onde? Tem que fazer assim. Olha, é aquele lá, aquele grupo é o anticristo. É coisa de maluco. A coisa doida. Eles nunca terminam o ensinamento deles sobre escatologia falando: fica firme no Evangelho. O propósito da escatologia e de falar e anunciar sobre a volta de Jesus para a igreja é: cuidado com a apostasia e fique firme no Evangelho. Siga o modelo bíblico de igreja. Viva igreja. Você quer ver uma coisa? Hebreus 10, 25. O autor aos Hebreus, ele vai falar: olha, não deixe de congregar, como é costume de alguns, observando como aquele grande dia se aproxima. Ou seja, a forma de resistir aos manjares do anticristo, a forma de resistir à ação do diabo contra a igreja, a forma de agir e de resistir à ação do espírito maligno contra as nossas vidas não é se isolando, não é vivendo apartado, mas é vivendo como igreja. Só que aí, os profetas da escatologia dos últimos dias, eles vão virar e falar: você que é a igreja, tu não precisa ir para a igreja não, tu não precisa congregar, você pode viver a tua vida da tua maneira que está tudo certo, Jesus vai voltar, vai te buscar e acabou, porque o anticristo é o Papa. Não! A forma de viver contra os ardios do maligno é vivendo em comunidade, é vivendo em igreja, é vivendo como o corpo de Cristo. É retendo o Evangelho, é retendo a fé, é ficando firme nos ensinamentos que Ele nos deu. É sendo igreja. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo e o nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console os vossos corações e vos confirme em toda boa palavra e obra. A obra é grande. A obra é assustadora. A gente não pode fechar os olhos para o que estão fazendo. Em nome de Jesus, irmãos, eu não estou encorajando ninguém a ir para a internet, postar, igreja do diabo, isso, aquilo, outro, não. Não. O que eu estou encorajando os irmãos é: continuem congregando. Continuem vivendo igreja. Se você conhecer alguém que está numa seita, alguém que está sendo enganado pelo espírito do anticristo, fala do evangelho para essa pessoa. Convida essa pessoa para a igreja, irmãos. Você gostaria de estar sendo enganado? Você gostaria de estar no caminho errado? Você não gostaria, irmãos. Então não queira isso para o teu próximo. Se tu
tu está vendo alguém no caminho de perdição, se tu está vendo alguém no caminho de morte, abre os olhos dele, fala do Evangelho, fala da palavra de Deus, resgata essa alma, queridos. A gente não pode dar espaço para o diabo, a gente não pode deixar ele continuar ganhando terreno, ganhando território. Foi orado no início sobre avivamento, queremos um avivamento, estamos vivendo uma apostasia muito grande, mas se o povo que se chama pelo seu nome se humilhar, buscar, orar, clamar, vai vir um avivamento, irmãos. E a gente reverte, a gente muda o quadro que estamos vivendo. Se Maricá estiver banhada na apostasia e o povo cumprir um propósito diante de Deus de oração, um propósito de jejum, ele muda esse quadro. A intervenção do Espírito Santo é gloriosa. A intervenção do Espírito Santo é poderosa. Ela é irresistível. Basta o povo clamar, basta o povo jejuar, basta o povo buscar. O apóstolo Paulo, quando ele chega lá em Atenas, e ele vai debater com aqueles que estão no Areópago, ele fala, olha só, eu passando pela cidade de vocês, eu vi um altar. O altar ao Deus desconhecido. Eu vim falar desse Deus. Esse Deus, ele criou o mundo. E porque ele criou o mundo, ele é Senhor de tudo. E ele criou tudo com um propósito. Eu vou falar para vocês, epicureus, estoicos, gregos. Eu vou falar para vocês qual é o propósito de toda a criação. Ele enviou um homem. E ele destinou esse homem que morreu e ressuscitou para julgar os mortos e os vivos naquele dia. E tudo isso para que o homem, a sua criação, buscasse a Deus. Para que os homens buscassem ao Senhor. Para que os homens, eles se esforçassem diante de Deus. Por isso, irmãos, o alerta. O alerta e esses exemplos que eu dei para os irmãos, não é para os irmãos ficarem com raiva. Botarem, né? Meu nome é revolta. Não é para isso não, irmãos. É para os irmãos, primeiro, valorizarem o lugar onde os irmãos estão. Que os irmãos são ensinados na palavra de Deus. Que os irmãos têm transparência nas finanças da igreja. Os irmãos não estão sendo enganados e nem manipulados. Então, primeiro, agradeça a Deus por isso. E, em segundo lugar, irmãos, ore por essas almas. Ore por essas vidas que estão perecendo. Ore por essas vidas. Jejue. Porque ele vai trazer um avivamento. Todos aqueles que se posicionarem diante de Deus, todos aqueles que se posicionarem com temor e tremor, experimentarão mais de Deus. É como Paulo fala em 1 Coríntios 15, 51. Eis eu vos digo um grande mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, ou seja, morreremos, né? Mas seremos transformados no momento, num abrir e um fechar de olhos, ao som da última trombeta. E a trombeta soará. E os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós, eu e você, se vivermos aquele dia, seremos transformados. E quando aquilo que é mortal se revestir da imortalidade, aquilo que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, cumprir-se a palavra que diz, tragada foi a morte pela vitória. Ó morte, aonde está o teu aguilhão? Ó inferno, onde está a vitória? O aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei, mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora pega tudo isso, está vendo isso? Vou resumir uma palavra, salvação. Porque você foi salvo. Se você morrer, você vai ser ressuscitado. Se você ficar até aquele grande dia, você vai ser arrebatado. Então, por causa da glorificação, seja sempre firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Não é vão. Se o povo clamar, se o povo jejuar, se o povo se dedicar, irmãos, Deus ele pode virar Maricá de cabeça para baixo, mudar a apostasia para avivamento. O espírito do anticristo já está operando através da apostasia. A iniquidade e permissividade com o pecado é um exemplo disso. Pastores que massageiam o ego, manipulam o povo e não pregam contra arrependimento são guiados pelo espírito do anticristo. A permissividade com o pecado é o sintoma primário para mostrar que há uma apostasia.
Iniquidade não é apenas deixar de pregar contra o pecado, também é deixar de lutar por uma vida de santidade. Que Deus nos santifique pela verdade, sendo a sua palavra toda a verdade. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, vamos orar. Louvado seja Deus. Pai, nós te glorificamos, meu Senhor. Nós te bendizemos, nós te adoramos. Nós glorificamos o teu santo e maravilhoso nome, meu Senhor. Senhor, nós humildemente clamamos a Ti, primeiramente, meu Pai. Não nos deixe cair, meu Senhor. Meu Pai, nós não somos melhores do que ninguém, não somos superiores a ninguém, meu Senhor. Meu Pai, nós não somos, meu Pai, super crentes. Nós não somos sábios e entendidos, meu Pai. Nós somos Teus filhos, que estamos suscetíveis ao pecado, ao erro, à iniquidade, meu Pai. Por isso, assim como o Senhor nos ensinou no Pai Nosso, meu Pai, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, meu Pai. Guarda a santidade no nosso coração. Frutifica, meu Pai, a santidade em nós. Mas acima de tudo, meu Pai, vai até essas vidas, meu Senhor. Abre os olhos delas, meu Pai. Abre o entendimento, meu Pai, dessas almas que estão sendo enganadas. Abre, meu Pai, o entendimento dos desigrejados. Ó Deus Todo-Poderoso, abre, meu Pai, o coração deles. Não nos deixe, meu Pai, não os deixe se perderem, meu Pai. Meu Pai, as almas que estão dando até um rim para a igreja, meu Pai, porque são manipulados financeiramente. Meu Pai, paga eles, vão ao encontro. Muitos estão sinceros de coração, meu Pai. Muitos estão querendo mais de Deus. Muitos querem mais de Ti. Muitos querem fluir no Espírito, meu Pai, mas eles não conseguem, eles não podem, meu Pai. Olha para eles. Olha para eles, meu Senhor. E faz a Tua obra. Move Maricá de cabeça para baixo, meu Pai. Faz Maricá, meu Pai. Dê um reboliço pelo poder do Teu Espírito, meu Senhor. Meu Pai, alcança as almas, meu Pai, como foi orado anteriormente, meu Pai. Não é para encher esse lugar, mas é para povoar o céu, meu Senhor. Faz Maricá, faz São Gonçalo, faz o Rio de Janeiro conhecer e saber que só o Senhor é Deus, meu Pai. O espírito do anticristo, meu Pai, ele não tem autoridade nenhuma, meu Pai, diante do Teu Espírito, meu Senhor. Por isso, age com poder, com graça, com autoridade, porque nós entendemos e sabemos, meu Senhor, que só o Senhor é Deus. Louvado seja Deus. Amém. E graças a Deus.